tirar o microfone, né? Ou não? Fecha o microfone, Rimena. Deixa aberto só quem for falar, é melhor. Pode. Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Como a Rimena falou, eu sou professora de psicologia do IFRJ, campus Duque de Caxias, dou aula para o curso de licenciatura em Química e componho o GP Ana desde 2010. Vou pedir para as 3 licenciandas que fazem parte do grupo comigo se apresentarem para a gente começar apresentar um pouco do que a gente faz lá no CRIAD Caxias. Boa tarde. Quem começa? Boa tarde, eu sou Maria Eduarda Faria, sou licenciada em Química do IFRJ Campus de Caxias e estou cursando o quinto período, já estou acho que há uns 2 anos no projeto de pesquisa no CRIAD. Vai, Flávia. Meu nome é Flávia, eu já faço parte da pesquisa junto com a Gabriela desde o comecinho, quando a gente ingressou no CRIAD, em 2016, e eu sou do curso de licenciatura em Química do IFRJ Campus Duque de Caxias. Boa tarde, meu nome é Michele, sou licenciada em Química do 4º período, estou no projeto de pesquisa desde a metade do ano passado, né, e tem sido maravilhoso. Então, gente, a gente começa essa parceria IFRJ CRIAD Caxias por conta da pesquisa que eu desenvolvia com o grupo da Ana. Eu já estava fazendo uma pesquisa há um tempo no CAI Baixada, quando eu descubro que a 300 metros do campus Duque de Caxias, do IFRJ, tinha um CRIAD, e aí eu pensei, gente, a gente precisa se aproximar e pensar alguma ação conjunta, e aí o viés para essa aproximação entre a licenciatura em Química e o CRIAD de Caxias foi exatamente a gente pensar um pouco qual o papel do professor diante da socioeducação. Então, foi com base nessas reflexões que a gente construiu o projeto de pesquisa. Como a Flávia falou, a gente já está no CRIAD desde início de 2016, e aí a gente vai falar um pouco aqui também na apresentação como é que foi evoluindo essa parceria, como é que hoje a gente já está falando de um outro lugar, como é que a gente conquistou um outro espaço também. E aí o tema que a gente preparou para falar aqui, que é um tema que hoje está fazendo parte de muita discussão do nosso grupo, é a questão da escolarização e socioeducação, e aí a gente falando da alfabetização científica e semi-liberdade em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Então, é importante deixar claro que a análise que a gente vai trazer aqui tem um recorte. A gente vai falar hoje sobre os jovens que participaram da nossa atividade, da nossa oficina, de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020. Isso contabiliza 41 jovens. Depois a gente vai apresentar o perfil desse jovem. É importante também a gente dizer que a gente vai ao CRIAD uma vez por semana, às terças-feiras à tarde. Desde o início, desde 2016, toda semana a gente ia ao CRIAD e desenvolvia uma atividade com os meninos. Uma atividade voltada para a área da ciência, entendendo que a gente está dentro de um curso de licenciatura em Química. Desde o meio do ano passado, a gente conseguiu uma outra negociação que eu acho que está fazendo toda a diferença, que é uma semana nós vamos ao CRIAD, desenvolvemos a atividade lá, e na outra semana esses jovens vão ao campus e a gente continua a atividade que a gente tinha iniciado na semana anterior. Então, isso também possibilita a esses jovens um outro lugar de circulação, outras experiências, e a gente tem observado um retorno muito positivo sobre isso. A gente vai falar melhor ao longo da apresentação do trabalho. Então, assim, o que é importante dizer? Que a gente tem dois vieses dentro dessa perspectiva de licenciandos em Química estarem dentro de um CRIAD, de um espaço de cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade. A primeira é pensar a formação dos professores, né? A gente não pode esquecer que a gente está ali formando licenciados em Química, e o que tem a ver, qual é a importância da gente desenvolver esse campo de estudo, de pesquisa e de intervenção para professores em formação. Então, desde sempre, o que a gente discute na pesquisa é a problematização da atuação desses docentes junto aos adolescentes, em especial aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, mas não só, porque o que a gente vai ver é que o perfil desses jovens que a gente atua semanalmente lá no CRIAD é o mesmo perfil do aluno que está nas escolas públicas estaduais, especialmente nas regiões periféricas, como é a Baixada Fluminense, né, município de Duque de Caxias, onde a gente atua. Então, um dos objetivos dessa pesquisa, nesse viés de formação de professores, é refletir sobre a função social da educação, a criminalização da pobreza, a desigualdade social que vai permear a participação ou a não participação desse jovem na escola, e os esforços voltados para a punição, as crescentes demandas por vigilância. Então, o que a gente problematiza a partir disso daí? Uma consciência política atrelada à escolha e elaboração de metodologias de ensino e aprendizagem que gerem pertencimento e não exclusão, né? E aí já fazendo uma crítica de quem cabe na escola, o tempo inteiro a gente se questiona disso, sobre isso, o jovem é excluído da escola e a gente vê uma relação direta com processos de ruptura e descontinuidade na escolarização e tendo a socioeducação como culminância. Então, o jovem que a gente recebe lá nas nossas oficinas do CRIAD são jovens que não têm referência, na maioria das vezes, com escola, né? Muitos deles não conseguem nem nos dizer nome de alguma escola que estudou. Então, quando a gente pergunta, você era de que escola? Eles não lembram. Eles falam assim, era aquele brisolão embaixo da ladeira. Tipo assim, não tem uma vinculação, né? Não são afetados por esse processo de escolarização, e a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas é uma das coisas que chama atenção. E aí, a diferença da gente formar professores já com essa crítica, já entendendo que lugar é esse, e com isso, é um diferencial na construção de práticas e discursos de futuros professores. Então, a gente acha, sim, que essa pesquisa possibilita que a gente influencie diretamente na formação seu papel e questionando uma série de coisas que a escola naturaliza e reproduz sem a menor crítica. O outro grande viés dessa pesquisa é pensar ensino de ciências junto à alfabetização científica para esse perfil, para esse grupo de jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa. E aí a gente entende essa alfabetização científica para promover a atividade intelectual e o pensar crítico. A gente vai mostrar uma tabelinha com alguns dos temas que a gente trabalhou, né? Normalmente os nossos temas são temas, e essa mesma temática tem um desdobramento para quando eles vão lá para o IFRJ. E aí, o tempo inteiro, a gente tenta prezar, provocar, produzir o interesse pelo conhecimento, a curiosidade, então, construção de cidadania,
de pertencimento, estratégia, e fazer com que essas oficinas de alfabetização científica sejam estratégias de enfrentamento às inúmeras exclusões que esses jovens sofrem ao longo da vida e principalmente no processo de escolarização. Então, assim, é muito importante a gente perceber o impacto que a gente vem tendo com essas oficinas de alfabetização científica. Como é que a gente faz? A gente, normalmente, por ser um público que tem muita rotatividade, que a gente combinou já desde 2016 com o CRIAD, é que eles formam grupos em torno de 8 a 10 jovens que vão estar semanalmente conosco nesse horário de terça-feira. Ao final de 3 meses de encontros, a gente oferece um certificado via IFRJ, certificando um curso de extensão, que normalmente a gente dá uma terminologia mais genérica, então, cursos de extensão em alfabetização científica e meio ambiente, mas a gente certifica esses jovens que tiveram um mínimo de 75% de participação nas oficinas. Isso é muito interessante, porque nesses momentos o CRIAD faz toda uma solenidade, não é só a oficina de alfabetização científica que dá o certificado, as outras oficinas presentes no CRIAD também fazem parte desse momento de solenidade, mas a gente sempre tenta levar para esse momento algum produto que foi elaborado pelos próprios jovens durante as nossas oficinas. Então, a gente já levou sal temperado para eles levarem para casa, para a família, nesse momento da solenidade. E, assim, como é valorizado por esses jovens e por essas famílias esse certificado de uma instituição federal, que contabiliza lá as horas de um curso de extensão. Então, como é um diferencial nesse processo aí que é tão descontínuo, tão frágil de escolaridade. A gente sempre conversa isso no grupo de pesquisa, que a gente tem um grande sonho, que em algum momento desse processo aí, a gente conseguir levar algum jovem que participou da nossa oficina no CRIAD para virar aluno do IFRJ. Então, a gente tem alguns cursos que são cursos médios que são integrados ao ensino técnico. Então, esse aluno entraria no primeiro ano e faria o ensino médio junto com o ensino técnico lá no IFRJ. Esses cursos são os cursos que a entrada é via prova. Então, são cursos mais elitizados, porque tem um filtro aí que é grande, apesar da gente estar falando de um campus que fica numa região periférica. Mas a maioria dos nossos alunos desses cursos integrados não são alunos do entorno do nosso campus, que é um entorno de bastante precarização, de uma comunidade mais empobrecida. Esses alunos do curso médio integrado não são os moradores do entorno. No entanto, a gente tem os cursos noturnos, que são os cursos concomitantes, ou seja, os jovens fazem ensino médio regular em outra instituição, normalmente uma instituição do Estado, e vão fazer o ensino técnico lá no IFRJ. E para esses cursos, nas últimas entradas a esses cursos, a forma de ingresso não é concurso, é inscrição e sorteio. Então, a todo semestre, a gente trava assim, uma luta para trazer esses jovens que já estão, e aí é lógico que é a menor parte que a gente atende no CRIAD, porque para entrarem nesse curso precisam já estar cursando o ensino médio em outra instituição. A gente vai mostrar aqui, dentro desses 41 jovens que a gente analisou, qual é o nível de escolaridade deles. Mas isso daí é uma coisa que é até difícil a gente falar, porque a gente sempre se frustra. Então, como a gente achava, poxa, é sorteio, a gente vai conseguir trazer, e aí a gente já pensava num desdobramento da pesquisa, já que é num curso de licenciatura, a gente já pensava assim, a gente cria um grupo de licenciandos para acompanhar a trajetória formativa desse menino aqui dentro. Então, a gente vai chegar junto com aula de reforço, a gente vai chegar junto em acompanhar, só que isso nunca se realizou. E aí, por quê? Por uma série de demandas. Por quê? Muitos deles alegam que não tem todos os documentos que exigem para fazer a inscrição no sorteio. Muitos deles demonstram muito interesse enquanto estão em cumprimento da medida socioeducativa. Então, quando a gente está indo lá toda semana, se encontrando, a gente apresenta os cursos que o IFRJ oferece, e alguns deles demonstram sim interesse, mas aí quando saem do CRIAD, perdem o vínculo e aí acabam não fazendo a inscrição. A gente já teve uma vez até de um aluno, de uma família que foi lá no campus e falou assim, ele nem queria vir, mas a gente está obrigando, que era um egresso, né, tinha acabado de cumprir medida socioeducativa, mas acabou que não conseguiu efetuar a inscrição, nem sorteio, por conta de não ter todos os documentos que exigem. Então, assim,
assim, isso é uma coisa que a gente vem a todo semestre tentando construir uma parceria forte com a pedagoga lá do CRIAD para tentar viabilizar essa documentação, porque a gente acredita que pudesse ser um outro espaço de pertencimento para construir o conhecimento de um outro lugar. Então, é um desafio que a gente ainda tem, que a gente se coloca cada semestre, desde 2016, e que é um foco grande da nossa pesquisa. Uma das coisas que é importante é que a gente entende que essas oficinas de alfabetização científica devem sempre propor a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? É que possibilite o jovem a se questionar o que ele tem a ver com isso, qual é o papel dele apropriar dessas temáticas. E aí, a gente usa diferentes recursos pedagógicos, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui a tabelinha de alguns temas trabalhados, porque vocês vão ver também que a escolha dos temas passa por esses jovens. Então, assim, escolarização e socioeducação, alfabetização científica e semi-liberdade, em Duque de Caxias. O nosso grupo de pesquisa maior é a socioeducação como enfrentamento à exclusão, qual o papel do professor. Flávia está aí, já se apresentou. Eu, Gabriela, Maria Eduarda também está aí, Michele, Stephanie não pôde estar porque está em outra reunião, ela falou que ia participar do inicinho, mas não ia poder ficar até o final, que ia ter uma outra reunião. Esses aí são alguns dos temas trabalhados. E aí é importante que a gente diga que a gente sempre tenta pegar um tema da atualidade. Então, a gente, quando aconteceu a questão das barragens de Brumadinho e Mariana, foi uma das temáticas das oficinas, a gente trouxe para eles essa discussão. Agora, no início desse ano, o problema da água, da geosmina, da água da SEDAI do Rio de Janeiro, também foi uma temática da nossa discussão na oficina. Além disso, que aí esses temas, na maioria das vezes, são propostos por nós, a gente também dialoga com os meninos, o que eles têm interesse de ouvir, o que eles têm interesse de saber, né, quais são as curiosidades deles dentro dessa área de ciências. Então, eles participam o tempo inteiro e avaliam o tempo inteiro as temáticas que a gente traz, e muitas temáticas são construídas com eles. A gente trouxe aqui o exemplo de 3 temáticas, né, participação das mulheres na ciência, invento e inventores. Então, essa temática, por exemplo, elas construíram um grande painel com fotos de algumas inventores e inventoras, e do outro lado, quais eram as invenções. Iam fazendo um quiz para eles irem problematizando quem foi que inventou isso ou aquilo, exatamente para desconstruir o papel da mulher, que é totalmente invisibilizado, o efeito Matilda, que os homens aparecem sempre muito mais. Então, algumas coisas que a gente falava que eram invenções de mulheres, eles falavam, nossa, eu não sabia que mulher podia ser tão inteligente para descobrir isso, para inventar isso. Então, o objetivo era justamente esse, promover entre os adolescentes a valorização das mulheres na sociedade e nas áreas científicas. Um outro tema que gerou assim muito entusiasmo deles foi óptica e fotografia, arte e ciência. Desenvolver conhecimentos básicos sobre óptica e evidenciar a relação entre arte e ciência através do estudo da fotografia. Então, essa metodologia aí, a gente entregou celulares nossos na mão deles para eles irem tirar foto dentro daquele espaço do CRIAD, de coisas que eles achavam interessante e queriam trazer para a gente. Então, foi um dia que eles se empolgaram demais nessa atividade. Um outro tema que a gente trouxe também foi derramamento de óleo no Mar do Nordeste e o destino do óleo nas nossas casas. Também foi uma coisa legal, que a gente fala sobre a conscientização que esse óleo pode ser transformado em sabão e tal, uma outra forma de descartar esse óleo, né, que esse óleo que a gente derrama na pia vai parar no rio, vai parar no mar. Então, assim, muito legal como é que eles vão, a todo momento, com esses diferentes recursos pedagógicos que a gente vai utilizando, eles vão se envolvendo na atividade, entendeu? Há pouco tempo, antes da gente entrar no isolamento social, a gente fez uma atividade sobre as infecções sexualmente transmissíveis e como foi a participação deles, como eles se empolgaram, como eles tiraram dúvida, como eles participam efetivamente das propostas que a gente traz. E aí, falando mais especificamente desse recorte, né, que eu falei que a gente está apresentando análise em cima dos jovens que trabalharam com a gente nas oficinas entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, ao todo 41 jovens. Então, a gente vê aí nesse gráfico o mapeamento de idade, né, a maioria deles, a maioria esmagadora, entre 16 e 18 anos. 2 de 14, 4 de 15, mas a grande maioria entre 16 e 18 anos.
O local de moradia, então, como eu falei, o CRIAD é o CRIAD Campos Duque de Caxias, né? Você vê através desse mapeamento aí que, de fato, está sendo preconizada a questão do cumprimento da medida socioeducativa próxima à sua casa. Então, dos 41 jovens que a gente conseguiu trabalhar, 30 deles são moradores do município de Duque de Caxias. Alguns outros municípios da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, São João de Meriti, Magé, e apenas um do Rio de Janeiro. Então, assim, de fato, está acontecendo esse cumprimento da medida socioeducativa no CRIAD mais próximo, o que é uma realidade desse momento, tá, gente? Porque como a gente está lá desde 2016, então a gente estava até conversando isso ontem no grupo, preparando aqui o material para apresentação hoje, como a gente já atendeu jovens de Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis. Então, assim, como é uma coisa que nesse momento, nesse 1 ano que a gente está estudando para fazer essa análise, está mudando a configuração aí desse cumprimento, né? Não sei se com a abertura de outros CRIADs, eu sei que tem um CRIAD de Volta Redonda, mas a gente já atendeu alguns jovens de Volta Redonda. Então, como nesse momento está bem circunscrita essa questão territorial. Nível de escolaridade. E aí, lógico, esse daí é um dos slides que mais nos incomodam, desacomodam. A gente tem aí a grande maioria entre o 6º e o 8º ano do ensino fundamental. Nesse período, nesse 1 ano, a gente só conseguiu trabalhar com um jovem que já estava inserido no ensino médio. E esses 6 aí de 9º ano, e até o 8º ano também, porque a maioria deles está no supletivo. Então, o foco que a gente tenta sensibilizar para levar para o IFRJ são esses jovens que estão aí o 8º e 9º ano. Então, e esse também do ensino médio. Então, ao todo, a gente tentou, por exemplo, com esse público aí trabalhado, sensibilizar 17 jovens para irem para o IFRJ. Por quê? Porque eles podem começar no IFRJ após a conclusão do ensino fundamental e exceção no médio. A gente vê que o ensino médio é um grande gargalo, né? Muitos, mesmo que cheguem a completar o ensino fundamental, não são inseridos no ensino médio, evadem. E aí, assim, a gente tentou muito trabalhar com esses jovens de 8º e 9º ano para continuarem no ensino médio lá no IFRJ, e essa ainda é a nossa, né, é nisso que a gente foca o tempo inteiro na produção dessas oficinas. Mas a grande maioria é com escolaridade muito baixa e uma questão de defasagem em idade séria enorme, né? Se a gente pensar que a grande maioria dos jovens tem entre 16 e 18 anos, e a gente está vendo aí o reflexo na escolaridade, como é defasado. Mapeamento da permanência na escola durante o cumprimento da medida socioeducativa. Cara, a gente tem mais de 60% dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade fora da escola, durante o período do cumprimento, tá? Isso daqui não é antes nem depois. É durante o período que eles estão em cumprimento de medida no CRIAD, quantos estão frequentando a escola. A partir do ECA preconizar que é obrigação eles estarem inseridos na escola, essa é a realidade que a gente vê. Mais de 60% desses jovens não estão inseridos na escola, não frequentam escolas durante o cumprimento da medida. E aí, gente, é importante que a gente ressalte isso aqui, porque muitos deles, se a gente pensar, voltando aqui para o gráfico da escolaridade, se a gente pensar que a grande maioria está entre o 6º e o 8º ano, né, na metade para o fim do ensino fundamental, ainda assim, a grande maioria deles com uma dificuldade enorme de leitura e escrita. Mesmo aqueles que já estão no final do ensino fundamental não conseguem interpretar um parágrafo que seja, um texto que a gente dê, o tempo inteiro que a gente precisa trabalhar com algum material escrito, a gente precisa fazer essa mediação da leitura e da interpretação, porque o que a gente percebe é que, além dessa defasagem da idade séria gritante, também uma defasagem de construção de conhecimento, ainda com esse perfil aí de escolaridade, tá? Então, isso é importante, porque é sempre um desafio para a gente o tempo inteiro que pensa em algum material escrito, alguma reportagem, a gente entende que a gente vai ter que fazer essa mediação, senão não vai rolar. Então, esse é um dado que a gente quer conversar, né, mais aprofundadamente. Por que 60% desses jovens não estão na escola? E aí, assim, tem um agravante. 60% não está na escola e a maioria deles nem se interessa por cobrar esse direito.
tá? Isso é uma coisa que fica muito marcada nos nossos encontros, porque o tempo inteiro a gente demonstra para eles que a gente está surpresa deles não frequentarem a escola, de como isso é ruim. E eles devolvem para a gente que a escola não tem interesse nenhum mesmo, eles não têm nenhum interesse, nenhum encantamento pelo ambiente escolar. E aí, nesse sentido, a gente percebe como, né, esse primeiro grande viés da pesquisa é importante, porque são professores também que não tiveram uma formação substancial para lidar com esse público. E aí eu não estou falando do público de cumprimento de medida socioeducativa, não. Eu estou falando do público jovem, empobrecido, periférico. As escolas não estão preparadas para serem escolas que dialoguem com esse tipo de população. A escola é excludente, a escola é classista, a escola foca num público que é o ideário pedagógico, e aí a gente precisa formar professores que vão mudar essa engrenagem aí. Um outro dado importante que a gente também conversou muito antes de vir para cá é que 90%, acima de 90% desses adolescentes que a gente atendeu, pensando nesses 41 que a gente está analisando, são negros ou pardos. É importante a gente deixar claro que esse dado é um dado sob nosso olhar, tá, gente? Sob a nossa perspectiva. Que a gente não, ao contrário das outras questões que a gente perguntou para eles, né? Onde eles moravam, a idade, escolaridade, a gente não perguntou para eles raça, etnia, nada disso. A gente não perguntou, e na hora que a gente foi escrever sobre isso, a gente, mais de 90% desse público é negro e pardo, mas assim, sob a nossa perspectiva. Por que é importante deixar claro? A gente não sabe, se fosse perguntar isso para eles, se todos iam se caracterizar assim, tá? Então é legal a gente deixar isso claro. No entanto, isso é muito importante para a análise que a gente está fazendo, porque isso tem uma relação direta com o perfil do Brasil. Então, se a gente pensa que 90% desses jovens são negros ou pardos, óbvio que a gente faz uma relação direta com a criminalização da pobreza, e aí é isso aí, o Degase é composto por jovens negros, os presídios negros, as favelas negras, e aí, pensando em escolaridade, a gente tem um dado de 2010, que é o seguinte: de 15 a 17 anos, sendo brancos, 68% estão cursando o ensino médio. Na mesma idade, sendo negros ou pardos, apenas 50% estão cursando o ensino médio. Então, assim, é uma defasagem que faz dialogar assim, nitidamente a questão da raça com a questão da escolarização e da pobreza. Uma outra coisa que a gente debate muito é como que esse Estado, né, nega o direito desse jovem de pertencer a um ambiente escolar, né? O ambiente escolar, muitas vezes sutilmente, muitas vezes sem sutileza nenhuma, os coloca para fora. Durante algum tempo no Degase, a gente conversava muito com a pedagoga, que nem é mais a pedagoga que está lá agora, e ela falava da dificuldade que ela tinha de inserir esses jovens que estavam lá no CRIAD, nas escolas do entorno. Como é que as escolas do entorno não desejavam ter esse jovem ali dentro? Então, assim, era mais uma questão que o tempo inteiro a gente debatia com ela, né, de buscar essas direções, esses professores, sensibilizar os professores, mas como essa fragilidade também é uma fragilidade da formação dos professores. Gabi, desculpa interromper, mas sobre essa parte que você falou sobre as escolas do entorno, eu lembrei de um relato que a gente teve de um dos adolescentes em uma das oficinas, ele falando sobre, era acho que o único, ou um dos únicos da turma que a gente estava fazendo a oficina, que estava frequentando a escola. E ele falou para a gente sobre o preconceito que ele sofria, porque quando eles vão para a escola durante a semana, no cumprimento da medida, eles têm que levar um papel para a professora ou o professor responsável assinar o horário de entrada e saída. E aí ele relatou que quando ele entregava esse papel, ele sofreu um preconceito muito grande da parte dos professores. Os professores queriam saber, por que você está cumprindo medida, o que você está fazendo aqui? E ele falou que chegou a ouvir de um dos professores assim, aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? Então, assim, quando eles ainda correm atrás de frequentar a escola, eles são, mais uma vez, assim, postos para fora daquele lugar, como se eles, de fato, não pertencessem. Eu acho que é isso que a Maria falou, complementando o que a professora falou, que é um... Gente, tá dando para me ouvir? Sim. Ah, tá. Que é um choque de realidade, porque logo na minha primeira oficina, no meu primeiro dia que eu fui ao CRIAD, nós estávamos conversando antes da oficina, e a oficina começou a acontecer, e um dos meninos respondeu uma pergunta correta, e os meninos ficaram assim, ficou um olhando pro outro, assim, meio desconfiados, e um deles falou assim, eu sempre tive potencial, mas a minha mãe nunca acreditou.
aquilo para mim foi um choque de realidade, que eu falei, caramba, que lugar é esse? A gente fala da escola fazer pertencer, mas é a família também. Que lado é esse? Ele não está falando isso inventando, ele ouviu. Então, a partir desse momento, eu tive um outro olhar, não só por ele, mas como todos os meninos dali. Que a gente entra ali com uma concepção e, através da pesquisa, durante o andamento, a gente sai dali com uma concepção e uma ideia totalmente diferente. Achei super importante esses dois relatos da Michelle e da Maria. E aí, essa fala da Michelle agora me fez lembrar que algumas disciplinas que eu dou lá no curso de licenciatura, o trabalho final eu desenvolvo lá no CRIAD, e uma única vez eu consegui desenvolver no CAI. Rimena até estava nesse semestre. Que é o quê? Eu peço para eles elaborarem feiras de ciências e a gente leva para os jovens do CRIAD ou do CAI. E esse relato que a Michelle trouxe agora é um relato que depois sempre aparece nos trabalhos escritos que os alunos me entregam, né? Como é que eles vão com perfil de jovem que cometeu um ato infracional e eles saem com outro perfil. Então é muito interessante eu ler nos trabalhos que eles falam assim, eu fui para lá pensando em encontrar monstros, bichos, foi assim que a mídia vende esses jovens. Eu cheguei lá e olhei para a cara deles e pensei assim, caraca, é igual meu primo. É igual o menino que mora do lado da minha casa. Então, assim, muito interessante isso daí que a Michelle falou, porque é uma coisa que eu vivencio cotidianamente nas disciplinas que eu dou e que a gente vai fazer um trabalho no Degas, e eu acho que é importante para os dois lados. Uma vez o diretor lá do CAI Baixada falou um termo que eu nunca esqueci, eu sempre conto isso para a turma. Quando é que você vai voltar aqui para a gente fazer novamente uma revolução universitária, né? Porque quando a gente foi esse semestre, a gente levou 45 estudantes para elaborarem uma feira de ciências lá no CAI Baixada. E aí, como mobilizou um monte de gente, né? Obviamente, os agentes ficaram em pânico, mas a avaliação foi super positiva. E aí, depois, houve essa cobrança. Vou finalizar minha fala com 2 apontamentos. Primeiro, apontando a questão racial numa relação direta com a fragilidade da escolarização e com a culminância na socioeducação, né? Então, quando a gente nega o direito da escola, a gente produz muito mais jovens para cumprirem medidas socioeducativas. É aquele jargão que, quanto mais se fecha escolas, mais se abre presídio. A gente vê isso claramente dentro da nossa pesquisa. Uma outra coisa, a necessidade de trazer dinheiro para casa é uma das coisas que aparece muito no relato deles, de por que essa fragilidade, de por que essa descontinuidade com a escola, né? Porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava fazer alguma coisa, porque não dava para eu ficar estudando e só estudando. Eu precisava trabalhar para botar dinheiro em casa para ajudar minha mãe, para ajudar meu pai. E a outra coisa, que eles também sempre apontam, o distanciamento do conteúdo proposto na escola, pela escola, e a realidade desses adolescentes. E aí é isso assim, que o tempo inteiro a gente tenta ler, traduzir, pensar, refletir de que professores a gente está formando. Gente, Maria, Flávia e Michelle, complementem, falem o que vocês acham importante. Já temos 35 minutos aí para a gente abrir para as perguntas. Ih, fecho. Peraí, deixa eu saber se eu sei fazer isso. Pronto. Meninas, vamos lá. Falem o que vocês lembrem. Então, falando sobre a questão dos temas, a escolha dos temas. A gente percebeu que, no começo, né, como a Gabi falou, o nosso trabalho no CRED ele passou por muitas mudanças. Nos últimos 2 anos, assim, principalmente, a gente mudou bastante a metodologia, inclusive na questão da escolha dos temas. A princípio, a gente se reunia, um grupo de pesquisa, elencava alguns temas, desenvolvia atividades e levava. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que eles tinham maior interesse por alguns determinados temas, e que quando eles tinham interesse, as oficinas produziam assim algo muito maior, muito mais participação. E aí a gente começou a separar um dia, né, de oficina, sei lá, geralmente o primeiro do mês, e perguntar o que interessava. Tanto que daí surgiu a questão da fotografia, um dos meninos gostava muito de foto e a gente levou isso, a questão de experimentação. Então, a própria aula do derramamento de óleo no mar veio de uma demanda que eles falavam, que sentiam falta de fazer experimentos. Eles não tinham vivenciado isso no colégio. Então, assim, a gente levar a questão do óleo, eles falaram, nossa, até que fazer experimento é fácil, até a gente consegue fazer. Então, assim, trouxe muito aquela realidade para eles, assim. Então, eu sinto que a função do professor, né, para mim, no primeiro momento, por
aconteceu na faculdade era chegar lá e ensinar o que eu sabia de ciências para eles. E quando eu cheguei lá, na verdade, eles tinham muito a me ensinar. Então, assim, as oficinas que a gente chegava com um tema, como se quisesse derramar conhecimento, não produziam muita coisa, porque não passava do normal da escola. Mas quando a gente fez isso de participar, de querer saber o que eles sabiam, o que eles tinham a ensinar a gente também, o que eles queriam ensinar para os outros colegas que estavam ali, assim, produziu muito mais. Uma coisa que a gente sempre faz quando a gente inicia um novo grupo de adolescentes é dizer para eles que aquilo ali não é uma obrigação, que eles não estão ali obrigados a ficar, eles não são obrigados a ficar, mas que a gente quer que eles de conhecer o que a gente faz e que, se assim eles desejarem voltar, que eles voltem. E eu acho isso importante porque eles sempre voltam. E à medida que a gente vai fazendo as oficinas, inclusive a que a gente falou sobre óptica e fotografia, como eles saíam da sala, os outros adolescentes acabavam vendo o que eles estavam fazendo, e isso desperta também nos outros adolescentes que não fazem parte das nossas oficinas o interesse de participar. Então, a gente, toda vez que a gente sai da sala, a gente é sempre abordado por eles, perguntando: o que vocês fazem? O que é aquilo ali? Eu estava vendo o que vocês estavam fazendo. Isso acaba despertando o interesse deles de também quererem participar das oficinas. E isso acaba ajudando também, porque a gente acaba chamando outros adolescentes que a gente, a princípio, não chamou, e eles acabam vindo também e participam, e as nossas oficinas, sempre a gente consegue manter um grupo. Que a gente vê que quando a gente realmente faz atividades que eles produzem alguma coisa, que eles realmente colocam a mão na massa, isso acaba contribuindo para a permanência deles e para que outros tenham interesse de vir também, porque também quando eles saem, eles acabam conversando entre eles e a gente acaba ficando conhecido dentro da unidade, porque todos os adolescentes acabam trocando, quando eles voltam para o alojamento, trocando o que aconteceu, o que foi produzido, e isso para a gente é muito importante. Eu acho também que é uma vivência que a gente está muito presente, não só para o nosso presente mesmo, como para a nossa profissão, porque nós somos futuras professoras de Química. Então, assim, toda vez que alguém nos pergunta qual é o projeto de pesquisa que a gente faz parte, e a gente menciona, fala como tudo funciona, as pessoas sempre têm um choque. Caramba, mas vocês trabalham com isso, que legal. Mas qual é a relação disso? Aí a gente fala que a gente faz alfabetização científica, né, com esses adolescentes, e é aquilo, porque eu acho que a nossa formação, tanto pessoal quanto como professor, vai mudar muito, porque o que foi que a Gabriela mencionou no início, muitos alunos não pertencem na escola, por quê? Nós vamos ser futuros professores, nós vamos fazer parte do corpo escolar daquela escola. Então, nós temos que ter estratégias para a gente lidar com aqueles alunos, e não simplesmente estigmatizar eles como um problema, ou que eles estão ali, que eles não devem estar ali, que realmente é o que acontece, é o que eles falam, que a escola não é interessante, que o conteúdo não é legal, e que não tem nada, por exemplo, não tem nada a ver com o que eles vivem. E a gente sempre faz oficinas em volta com realidades deles, como Brumadinho, como a água no mar, o óleo no mar. Então, assim, são coisas que dialogam muito com o nosso cotidiano e que a gente consegue perceber. Eu percebo muito que muitas das vezes não ouvem falar. Quando a gente foi fazer a oficina de Brumadinho, muitos deles nunca tinham ouvido falar sobre esse acontecimento. Então, eu acho que também trazer essa realidade faz mostrar para eles outras coisas, que muitos deles não tiveram aquele acesso. Olha só, gente, já tem 2 perguntas aqui. A importância da vivência das bolsistas para o impacto na futura profissão. Acho que vocês falaram um pouco, mas podem explorar mais. E a outra o que mais motiva essas futuras professoras a atender esses adolescentes? E o comentário: a gente acha que vai ensinar, mas aprendemos muito com os adolescentes. Vamos lá, com vocês a palavra.
Então, sobre o impacto para a formação, que para as meninas foi a mesma coisa que comigo, a gente tem uma visão do que é ser professor muito teórica, né, durante a faculdade, e ainda mais para a gente ser da área da química, a gente, durante um tempo, pensa que aquilo ali se relaciona apenas com o científico e que é o conteúdo pelo conteúdo, que é o que, infelizmente, a gente vê em muitos colégios. E foi até uma coisa que eu aprendi muito na pesquisa, levei uns puxãozinhos de orelha da Gabriela, que a gente tem que fazer com que aquele conteúdo tenha um sentido. Assim, não é simplesmente um conhecimento aleatório. E aí lá a gente aprende muito sobre como fazer com que um conteúdo tenha sentido com a vida, filtrar melhor o que a gente vai passar, da maneira que a gente vai passar. Então, por exemplo, a questão do derramamento de óleo no mar. A gente poderia fazer algo super teórico, mas a gente analisou o público, viu que eles queriam também a questão da experimentação, e aí a gente vai se adequando, né? Como eu falo sempre com as meninas, a gente dá uma sofrida no começo, porque nem sempre as oficinas têm o resultado que a gente espera, mas eu acho que isso é muito bom, porque às vezes a gente vai esperando um resultado e eles devolvem outro, às vezes eles entendem de outra forma, e a gente fica, opa, balançou aqui nossas estribeiras, mas isso é muito bom, porque acho que contribui para as professoras que nós seremos, né? Que saibam lidar com os diferentes alunos para que a gente torne a escola menos excludente. Oi. Primeiro que acho fantástico, né, esse trabalho, essa interação, né, quando a gente consegue trazer essa realidade para eles, né, na verdade levar eles até essa realidade. Eu tive uma experiência muito legal com os adolescentes na internação que participaram de um projeto de robótica, né, que o Degazi vinha fazendo parte. E a gente viajou para Minas para eles apresentarem o trabalho, né? E como que isso dá para eles um lugar de adolescente, ponto, né? Assim, essa proximidade com essa realidade que, infelizmente, não é a realidade deles, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né? Vocês falaram sobre a questão da dificuldade da escolarização no período do CRIAD, no período da semi-liberdade, né, do cumprimento da semi-liberdade, e falaram também sobre o recorte que vocês têm de 1 ano de projeto, né? Eu acho que um desafio que a gente tem, né, nos projetos e no desenvolvimento de alguns trabalhos com os adolescentes, é que esse tempo não é um tempo que a gente determina, né? Assim, a escola ela tem lá no ano letivo o início, o meio, o fim, né? Todo o processo organizadinho. Nas medidas socioeducativas, o adolescente ele sempre entra num outro tempo e sai num outro tempo, né? Assim, vocês devem ter experimentado a rotatividade de adolescente no projeto. E isso sempre acaba sendo um desafio para quem planeja, né, alguma coisa, porque aí você chega lá num dia e já não são mais aqueles, e aí já tem outros, e então a gente às vezes, né, tenta manter uma continuidade, mas tem sempre esse espaço de uma rotatividade, e que eu acho que também afeta a questão da escolarização, né? Porque, embora todos eles tenham que estar na escola, né? Tanto na internação, quanto no CRIAD, quanto no meio aberto, sempre tem esse descompasso, né, do tempo, né, de você chegar no CRIAD, por exemplo, sei lá, em outubro, e aí não se faz mais matrícula, né, de você dar entrada numa medida de internação em dezembro, e aí quando você sai, na verdade, a escola acabou de começar em fevereiro, sei lá. Então, também tem esse descompasso entre a formalidade da escola, né, e um pouco quando a gente planeja os projetos. Então, como é que vocês conseguiram lidar com essa rotatividade? Como é que foi essa adaptação?
Então, super importante isso, Thaís, que você falou, porque a gente não mencionou, mas é verdade, existe sim um descompasso com a formalidade da escola, né? É isso aí, às vezes o jovem chega. Eu acho que existe aí uma legislação que as matrículas só podem ser efetuadas até setembro na escola, né? Só podem entrar alunos novos até setembro. Então, se ele entra em medida socioeducativa de semi-liberdade em outubro, novembro, dezembro, ele já necessariamente já não vai fazer parte daquele ano letivo. Então, isso é muito importante também, porque entra nessa estatística dos mais de 60% que estão fora. A gente, de um tempo para cá, como essa rotatividade acontece, é isso mesmo, né? O tempo inteiro está entrando, está saindo, está evadindo, jovem da semi-liberdade. De um tempo para cá, a gente tem conseguido negociar com a equipe técnica, né? Mais especificamente com a pedagoga do CRIAD, que ela coloca para a gente aqueles jovens que ela já sabe que vão permanecer por uma média de 3 meses na instituição. São aqueles jovens que vão cumprir toda a proposta, porque quando a gente faz um planejamento, a gente faz esse planejamento de 3 meses, porque como eu citei aqui, a gente vai certificá-los a cada 3 meses, né? Que é o período mais ou menos que eles vão cumprir essa liberdade. Então a gente tem conseguido, de um tempo para cá, que esse grupo fique um pouco mais estável, porque na pré-seleção a pedagoga já manda para a gente esses jovens que vão ficar lá em torno de 3 meses. Querem completar? Flávia, Michele, ainda não falaram? E também a gente acabou optando ao longo do tempo, por causa desse fator também, por fazer oficinas que não tivessem uma continuidade muito grande. Ou seja, a gente não ia fazer 4 semanas sobre o mesmo tema. Então, a gente faz oficinas reduzidas. Uma semana a gente faz dentro do CRIAD e uma semana no IFRJ, e aí a gente muda o tema dessas oficinas, porque assim a gente viu que a gente consegue manter pelo menos o mesmo grupo fazendo a mesma atividade nessas 2 semanas. E aí a gente muda o tema e mais 2 semanas sobre o mesmo tema para que a gente consiga manter um grupo fixo, pelo menos fazendo aquela atividade. A Ana trouxe uma questão aqui também muito importante. Ela botou assim: fiquei pensando a partir da sua fala se seria interessante fazer contato com as famílias logo no início do cumprimento da medida para levantar a questão do estudo no IFRJ. E aí, quando a gente fez do CRIAD um campo da pesquisa lá da Parentalidades em Pauta, eu e Bárbara, que íamos lá semanalmente, a gente até combinou, né, a Bárbara deve estar aí, deve lembrar, de fazer essa reunião com as famílias, no momento que era destinado à pedagoga, porque parece que a equipe se divide. Eu acho que cada mês é um grupo que fala. Então, um mês são os assistentes sociais que dão a reunião com as famílias, no outro mês as psicólogas, no outro mês as pedagogas. Então, a gente tinha pensado em, no mês que fosse a pedagogia, que ia ficar à frente desse grupo com as famílias, a gente apresentar essa proposta. De fato, a gente levantou essa questão, mas não conseguiu, na prática, realizar. Mas eu acho que é uma questão muito importante até para o desdobramento dessa pesquisa, a gente pensar que se a gente fizesse uma sensibilização com essas famílias logo no início do cumprimento da medida, será que a gente ia conseguir um reflexo maior de inscrição para esses sorteios? Não sei, queria até ouvir vocês, se vocês acham que de repente talvez essa seja uma estratégia válida, a gente apontar essa possibilidade para as famílias desde o início do cumprimento da medida. Posso contribuir? Que eu não estou conseguindo falar aqui com vocês que eu quero falar. Eu acho interessante essa ideia e fico pensando também, porque, né, quando alguém falou aí sobre os pais não darem importância, né? Eu sempre fico me perguntando e tento perguntar para eles também qual a importância da escolaridade para esses pais, né? Os pais estudaram? Os pais tiveram acesso? De um modo geral, não. Né? E aí fica uma coisa meio que assim, isso não fez a menor diferença na vida deles, né? Então, por que isso é importante? Por que isso tem que ter um lugar? Eu lembro que logo que eu comecei na Liberdade Assistida, eu atendi um menino que ele tinha 16 anos, ele estava no 8º ano, tinha, assim, né, uma boa leitura, uma boa desenvoltura com a questão da escolarização, e ele dizia para mim assim, não, mas está suficiente, eu já sei bastante. Né? E é isso, e eram pais que não tinham, que tinham escolarização, na verdade, menor do que a dele. Então, realmente, ele já tinha avançado, ele já estava, né,
num outro patamar. Então, eu acho que talvez chamar a família também seja expandir um pouco esse valor, né, do conhecimento, do saber, né, como eu já tive também situações em que a mãe resolve voltar a estudar, né, fala assim, não, agora ele vai porque eu vou estudar junto com ele, e aí se inscreviam os dois num EJA, né, numa escola noturna, enfim, que é supletivo, mas que até esse movimento também da família, né, se implicar nesse movimento de crescimento, né? Porque acho que é isso que a gente precisa entender como um movimento de crescimento, né? Porque muitas das vezes a questão da escolarização vem como uma obrigação, né? Especialmente a cobrança da questão do relatório, né? Da avaliação do juiz. Isso também, às vezes, tira um pouco desse desejo, né? Que não, eu vou para a escola porque é obrigação, né? Como às vezes vem o questionamento de, mas eu não sou obrigada a estudar, né? Não sou obrigada a estudar lá fora, por que eu tenho que estudar aqui? Uma série de coisas. Então, eu acho que envolver a família pode ser super interessante, não só para o adolescente, né? Talvez até para esses outros desdobramentos. Thaís, essa questão que você levantou é uma coisa que a gente discute sempre na pesquisa, né? Porque tem aí uma facilidade em culpabilizar essa família que não dá valor para essa escola, e o tempo inteiro a gente se questiona disso, né? A gente fala, qual foi o valor para essa família? Essa família não teve no estudo uma possibilidade de crescimento, de mobilidade social, de escolha profissional, não veio a partir do estudo. Então, como é que ela vai proporcionar isso para os seus jovens? Ela não tem isso para dar. É isso aí mesmo, super importante o que você falou, e é uma reflexão constante que a gente faz lá no grupo. Mas a história que você contou me fez lembrar quando eu trabalhava na Prefeitura do Rio, na educação, um jovem que já estava assim, há mais de 4 anos na primeira série do ensino fundamental e não aprendia a ler. E aí foi um projeto, tipo esses projetos pilotos que acelera jovem, alguma coisa assim. E eu lembro de um dia eu atendendo ele, eu era psicóloga da educação, eu atendendo ele falava assim, mas olha só, Gabriela, eu não quero aprender a ler, eu quero aprender matemática, porque eu quero ser trocador da van. E para ser trocador da van, eu só preciso aprender matemática, não preciso saber português. E é nessa lógica que eles funcionam. E aí cabe à escola desconstruir essa lógica, né? Mostrar que mesmo para ser cobrador da van, talvez seja muito importante ele aprender a ler. E olha só, que talvez se ele aprender a ler, ele pode querer alguma coisa além de ser trocador da van. Mas é isso aí, é a escola que tem que se organizar para dar conta disso daí, e não o contrário. Porque o que a escola espera é que o aluno já venha sabendo o valor da educação, né? Seja lá o que isso significa, porque muitas vezes é uma educação extremamente precarizada, que não vai levar a lugar nenhum mesmo, que não vai dar possibilidade de escolhas profissionais, mas a escola sempre vai trabalhar com esse ideário pedagógico que não existe, que não vai existir. Então, super importante a sua questão. Uma outra questão que a Rimena colocou aqui, fiquei pensando como seria interessante discutir com eles a temática da pandemia. No entanto, isso só será possível lá na frente. Isso é uma questão que muito recorrentemente está me vindo à cabeça, né? Se a gente não sabe nem como é que a gente vai voltar para as escolas regulares, imagina para o cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade, né? Como é que a gente vai voltar a oferecer essa modalidade ou não esse ano ainda? Será que a gente volta a ter CRIADs em funcionamento esse ano? Tamanha a necessidade de novas formas de convivência? Não sei mesmo. E aí por um lado, é uma pena que a gente não tenha acesso a esses jovens para dar conta da discussão desse momento, que eu acho que seria um momento assim, extremamente importante estar trazendo essa discussão à tona, principalmente porque, em se tratando do município de Duque de Caxias, a gente tem relatos, e os próprios dados estatísticos mostram, que é o segundo município em número de óbitos do estado do Rio de Janeiro, é um dos municípios com menos conscientização acerca da pandemia, né? O próprio prefeito foi um dos últimos prefeitos a decretarem a questão do isolamento social. É um município que está funcionando a todo vapor, né? Os comércios que não são essenciais continuam funcionando, as pessoas estão indo para a rua, as ruas estão cheias, cada vez crescendo mais o número de pessoas infectadas e de óbitos. Então seria muito importante a gente trazer esses jovens para essa discussão nesse momento, mas infelizmente eu não consigo vislumbrar meios da gente fazer isso. Flávia, você está querendo falar, né? Não. Não, é porque essa questão, apesar de a gente falar do Duque de Caxias, mas a gente, eu sou aluna e sou de Duque de Caxias também, né? Que é uma
uma coisa interessante. Às vezes se pensa que esses adolescentes são de uma realidade completamente diferente da nossa. Vivo a realidade desse adolescente, porque várias vezes, quando eu estou indo para a faculdade, na segunda-feira, eu vejo vários desses adolescentes que a gente encontra dentro do CRIAD e pegando o mesmo trem que eu. E é uma coisa interessante, porque eu estou indo para a faculdade e eles estão indo para o CRIAD. Então, é uma coisa que eu sempre vivencio no meu cotidiano, isso. Ou seja, a minha família valorizou a educação a ponto de eu estar numa faculdade. Mas esses adolescentes não tiveram as mesmas oportunidades que eu, e aí a educação passa a ter um outro viés para eles do que para mim, por exemplo. Então, queria comentar também, eu acho que isso é super importante, né? Essa troca e essa percepção de que são garotos, né? Antes de qualquer outra coisa, são garotos. Eu gosto muito de nos atendimentos, perguntar para eles o que eles querem ser quando crescer, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta que, para quem está inserido dentro de um contexto de valorização, né, da escolarização e tal, é uma pergunta que aparece desde muito cedo, né? E aí você começa a imaginar hoje que você vai ser uma coisa, amanhã você vai ser outra, um dia você vai ser o trocador da van, no outro dia você já quer ser o cara do mercado, né? No outro dia, eu lembro quando eu era criança, eu queria ser aquelas moças que andavam de patins no mercado, porque eu queria andar de patins, trabalhar andando de patins já era a coisa mais linda que devia ser, né? Então, assim, de você experimentar essas ideias de possibilidades, né? E isso é uma coisa que eles não têm, né? Assim, de um modo geral, é claro. É claro que alguns até têm alguns sonhos que eles meio que deixam guardadinhos, mas tem outros que essa pergunta ela nem passou, né? E aí eu acho que a Gabriela falou no início, né, da função da escolaridade, né, da função da educação, e aí eu acho que pensar nesse pertencimento, né, de você tem a opção de ser muitas coisas, você pode estar inserido de diversas maneiras, você tem escolha, né, porque se fala muito da escolha quando eles resolvem cometer o ato infracional, que ok, existe uma escolha, mas existe uma escolha dentro de um contexto de escolhas possíveis, né, de ferramentas e de recursos até subjetivos também, né, mas que estão todos dentro de um contexto, não estão numa caixinha separada. Então, eu acho que, e aí me lembro também, eu acho que a gente está terminando o tempo, né? Enfim, vou fechar. Eu lembro também de uma época que eu trabalhei num projeto lá em Santa Cruz, já tem bastante tempo, era um projeto ligado à assistência, mas ainda não tinha esse nome de serviço de convivência que hoje tem. E aí a gente tinha um trabalho na UERJ, uma apresentação da UERJ Sem Muros, que a gente ia fazer, e eu trouxe os meninos de Santa Cruz, assim, no peito, eu e uma assistente social que bancou essa maluquice, e a gente pegou e botou eles no trem, veio com eles de trem, desceu na UERJ, e eles assistiram, e foi uma coisa assim que eles ficaram encantados, né? E aí uns dias depois, logo depois eu acabei saindo do projeto, mas assim, uns dias depois eu encontrei um dos meninos num ônibus lá em Santa Cruz, e aí ele olhou para mim assim com aquela coisa de maravilhamento, assim, de quando é que a gente vai lá de novo, sabe? Como que essa realidade é tão distante que eles não conseguem nem pensar. Então, eu acho que é muito fantástica essa interação e a importância disso para a formação dos professores, porque às vezes os professores também se veem muito perdidos nesse diálogo, eu acho. Acho eu que não a sei gente... se a gente já está podendo encerrar, né? Que acho que... eu ia fazer uma proposta, eu ia pedir para elas relatarem como foi a reação dos jovens quando eles começaram a ir nos primeiros encontros lá no campus, porque dialoga muito com essa sua experiência, Thaís. Então, acho que a gente pode encerrar pedindo para elas relatarem
vezes lá no campus, como é que foi a reação do campus e como é que foi a reação dos jovens, e aí a gente encerra, porque eu também acho que está chegando já o momento e o diálogo foi muito importante. Eu acho que a reação do campus foi bem tranquila, apesar da gente sentir alguns olhares, mas a reação deles foi fantástica, porque a primeira vez que a gente levou eles para lá, eu estava no grupo, e eles ficaram maravilhados com aquele ambiente, porque eles achavam que aquilo ali era um lugar à parte, que eles iam ver pessoas de uniforme, e quando eles viram que eram adolescentes igual a eles, andando pelos corredores, eles ficaram tão maravilhados ao ponto de um adolescente, nossas portas têm um vidrinho, então a gente leva eles para uma sala para fazer atividade, e ele ficava o tempo inteiro em pé, olhando o movimento das pessoas do lado de fora, porque ele se fascinou com aquilo, porque era uma coisa para ele completamente diferente. E ele falava toda hora para a gente, eu quero voltar para cá, como é que eu faço para ser aluno daqui? E aquilo deixou a gente muito feliz, porque ele, de alguma forma, ele viu que ele podia pertencer àquele ambiente também, que não era uma coisa aquém da realidade dele. Que ele poderia sim ser aluno do IFRJ. Isso que a Flávia falou foi muito impactante, porque eles ficaram muito maravilhados com o lugar. E um dos meninos até falou, caramba, eu achei que essa escola aqui só tinha filho de rico, filho de advogado, filho de empresário. Aí não, são pessoas normais, assim como eles também, que eles podem conquistar e chegar ali onde nós chegamos também. E eles sempre repetiam isso, gente, aqui é muito legal, é a melhor escola que eu estudei, caramba, vocês não usam uniforme, vocês ficam fora da sala assim, gente, pode usar essa roupa, caramba, como é legal. Então, o impacto para eles foi muito grande e foi muito bom, para eles verem uma outra realidade, se sentirem motivados, porque eu tenho certeza que esse nosso projeto fez alguma coisinha diferente na vida deles. Não é só ali ensinar sobre alfabetização científica, tá fazendo uma diferença. E eu vi que eles, gostando do lugar, se sentem motivados, poxa, muito bom. Não, sobre isso que a Michelle falou, eu tenho um relato muito interessante, porque a gente fica com aqueles adolescentes ali 3 meses, mas o que a gente quer é que as nossas atividades tenham impacto na vida deles para além do CRIAD. E um dia desse, indo para o ponto do ônibus, para vir para minha casa, saindo do IF, eu encontrei um dos adolescentes, e ele estava do outro lado da rua, e ele me gritou, e atravessou e veio me dar um abraço. E eu achei aquilo tão importante, quer dizer que de alguma forma a gente teve um impacto na vida dele. Que ele levou alguma das coisas que a gente tratou com ele para além da ciência, mas porque a gente sempre trata eles como se estivesse tratando um primo nosso. A gente realmente coloca eles ali para que eles possam ter um momento não só de aprender ciência, mas também de conversar, porque aqueles adolescentes ficam ali a semana inteira. Então, a gente dá a oportunidade deles de conversar, a gente fala da vida deles, eles mesmos se abrem, eles têm a oportunidade de falar da vida deles, a gente fala um pouco da nossa, para que eles entendam que a gente também é morador da Baixada Fluminense, como eles, de realidades, às vezes, muito parecidas com a que eles vivem, e que a gente está ali não só para ensinar eles alguma coisa, mas para aprender com eles também. E encerrando, né, e complementando a fala da Flávia, eu acho que uma das coisas que mais marcou a gente foi, que é o que marca, né, o que continua nos motivando, foi num dos encontros no IFE que os adolescentes, no final, eles não queriam ir embora, e eles ficam enrolando e falam de vários assuntos para não ir embora, e aí falaram, o que a gente mais gosta é que vocês conversam com a gente de igual para igual e tratam a gente como humanos. E aquilo, assim, teve um impacto, acho que para as 3, né, a gente ficou, assim, em choque, se sentiu, em parte, mal, porque como assim antes eles não se sentiam como humanos, né, no ambiente escolar, mas também aliviadas, a gente está mudando um pouquinho essa visão que eles tinham do professor e da educação em geral. Foi uma fala bem provocativa, né? O comentário no Facebook. Na formação de professores, não temos o pensamento sobre para quem daremos aula na diversidade de públicos possíveis. E depende da formação, porque assim, eu sou professora do 1º período, do 4º período, do 7º período
e ainda dou 2 disciplinas optativas. Então, assim, eu acho que a todo momento, nas minhas disciplinas, o que eu tento trabalhar é exatamente isso, né? Como a gente vai criar estratégias de metodologias de ensino-aprendizagem que façam a diversidade caber. Então, quando eu ouço isso daqui, me dá até um nervoso, né? Que na formação dos professores a gente não tem essa discussão. Mas eu entendo essa crítica, porque, de fato, muitas formações de professores, de fato, não se discute isso. Mas, assim, queria devolver que esse é um foco constante das nossas discussões lá no campus Duque de Caxias. Então, bom, acho que a gente precisa encerrar pelo horário, não pela falta de coisas para dizer e perguntar e comentar e pensar. Foi muito bacana conhecer esse trabalho, né? Queria agradecer a Gabriela, agradecer a Rimena, agradecer também por estar aqui. Acho que essa parceria é super importante, né? A parceria com o Conselho, a parceria com o Legase, enfim, da gente estar se articulando para pensar uma socioeducação que seja, de fato, um sistema, né? Assim, que afete e seja afetado pelos outros atores e que, na verdade, pense a inserção dos adolescentes, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na socioeducação enquanto um retorno, né, para a sociedade, pensando na lógica da reclusão e depois da abertura da liberdade, né? Na verdade, a gente pensa numa interação, né? A gente tem que pensar sempre, eu falo, as pessoas cobram da gente que sejam feitas mudanças para o adolescente, né? Que o adolescente saia dali diferente, mudado, mas a gente também precisa que o mundo se modifique para receber esse adolescente, né? Que essa modificação, essa mudança que se fala tanto, né? Ela precisa acontecer de uma forma recíproca. Então, parabenizar e agradecer essas experiências aí, né? A live foi muito legal. A nossa próxima, a gente ainda está organizando, né? Assim, não vou dar os nomes porque a gente ainda precisa de umas confirmações, mas vai ser no dia 22, não é isso? 22, sexta-feira, né? Nesse mesmo horário, e aí a gente segue com os eventos preparatórios do seminário. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.